Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda parte de como criar o nosso projeto do Django? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Bom pessoal, a gente já está aqui de volta, já estou com o meu CMD aberto, vocês estão vendo aí. E lembrando, né, sempre que a gente for trabalhar com a configuração do nosso projeto Django, a gente vai utilizar o CMD para construir alguns recursos, para executar algumas funções e alguns comandos, a gente vai fazer com base no CMD, tá certo? Sempre vão ser dentro desses comandinhos aqui, beleza? Então olha só, eu já estou aqui no meu CMD, já estou na minha pasta onde o meu projeto foi salvo, que a gente criou no vídeo passado. Se você não viu, clica no card aqui em cima que você já vai assistir, tá certo? E agora a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o meu ambiente virtual. Lembra que a gente tem a nossa VEnv que nós criamos na aula, nos vídeos passados? Se não lembra, clica aqui no card que você vai visualizar como que faz para criar essa VEnv e criar o nosso projeto, beleza? Então, eu vou usar o comando work on e vou colocar o nome da nossa VEnv, do nosso ambiente virtual, que é PW. Quando eu aperto Enter, vocês podem ver aqui, ó, eu já estou com o PWzinho no início da minha linha. Isso quer dizer que eu estou trabalhando dentro do meu ambiente virtual, tá certo? Agora, pessoal, olha só. Quando a gente cria um projeto do Django, além de criar aqueles arquivos que a gente viu lá na pastinha, ele cria toda uma estrutura administrativa para o CRUD e uma série de outros recursos por trás, que são a função, a base, é a mágica que o framework faz pra gente, que a gente não precisa se preocupar tanto com isso. O framework faz tudo isso pra gente lá, tá certo? E aí a gente precisa executar alguns comandos para, digamos assim, habilitar essas funções, torná-las ativas, fazer com que a gente consiga trabalhar e operar e utilizar essas determinadas funções aí, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso CMD e a gente vai agora executar alguns desses comandinhos, tá certo? Como tudo foi criado, mas a estrutura, mas o banco em si não foi criado ainda, né? Então, a gente vai rodar um comando utilizando lá python manage.py e agora a gente vai usar um comandinho chamado make migrations, tá certo? O que esse comando make migrations faz? Esse comando vai analisar todos os models, que a gente vai entender com bastante calma lá na frente o que é, e vai verificar se houve alguma mudança, alguma estrutura que precisa ser organizada para ser criada dentro do sistema de banco de dados, tá certo? Então ele vai criar as migrações, make migrations. Então ele vai criar as migrações para que a gente possa depois aplicar lá no nosso banco de dados, tá certo? Então, quando eu executo esse comando aqui, make migrations, o Django vai dizer que não houve nenhuma mudança detectada. Por quê? A gente ainda não mudou nada. A gente não criou nenhuma migração, a gente não criou nenhum model, a gente não criou nenhuma classe. Então, tá beleza, tá ok. As migrações que existem são as que já vieram por padrão no Django. Então, nós vamos aplicar essas migrações utilizando o comando migrate, tá? Quebrou um pouquinho aí, mas o comando é migrate, tá certo? Então, da mesma forma que o make migrations cria esses arquivos para aplicar as migrações, o comando migrate, de fato, aplica essas migrações, tá? Então, vamos olhar aqui como que vai acontecer na hora que a gente apertar Enter aqui, ó. Olha só, ele está criando um monte de coisa. Então, o que o Django criou aqui para mim? Olha só, ele criou a migração dizendo do modelo administrativo, toda a estrutura de autenticação, sessões, usuários, grupos, validadores, permissões, tudo já está criado pelo Django automaticamente. Foi só rodar esse comando migrate, tá certo? Então, essa parte de estrutura administrativa de CRUD já está ok. Para finalizar, a gente vai rodar um comando para criar o nosso super usuário para ter acesso a essas partes administrativas lá no final. Então, eu vou colocar o python manage.py create super user. Tudo junto, tá, pessoal? Quando eu aperto Enter, ele vai perguntar
qual é o nome que eu quero criar para esse superusuário. Se eu deixar em branco, vai criar o nome do meu usuário do Windows. Eu vou colocar aqui o meu nome, vou deixar o e-mail, vou deixar em branco, posso apertar Enter direto e vou colocar a minha senha aqui. Vou repetir a senha e pronto, o meu superusuário já está criado e a gente vai ver como funciona esse superusuário lá na frente. Mas aí, beleza. Você disse então que, eu disse que a gente pode pegar e já ver isso funcionando no nosso navegador. Então a gente precisa iniciar o servidor do Django. É isso aí. O Django tem um servidor próprio para a gente trabalhar localmente e a partir dele a gente consegue ver todas as alterações, todas as funções que nós criarmos diretamente no nosso navegador, tá certo? Então para isso a gente vai rodar um comandinho aqui no nosso CMD. Vamos lá, Python manage.py run server. Tudo junto, tá, pessoal? Quando eu executo o comando run server, ele vai iniciar um servidor, verificar se existe algum erro no meu código, em todo o meu projeto, e se estiver tudo ok, ele vai iniciar um servidor de desenvolvimento. Olha aqui, ó, Start Development Server. O servidor de desenvolvimento já está ativo e ele está funcionando onde? Onde está escutando ele? No endereço 127.0.0.1 2.8000, ou seja, no nosso localhost, beleza? Então, agora é só eu abrir o navegador e entrar nesse endereço que a gente vai ter a função do nosso sistema online, como se estivesse hospedado num servidor direto. Então vamos lá, vou pegar aqui, ó. Vamos lá, abrir o nosso navegador. Eu estou aqui com o Edge aberto e eu vou digitar o endereço 127.0.0.1 2.8000. Quando eu aperto Enter, vejam só o que aparece aqui para mim. Está dizendo que a instalação funcionou. Parabéns! Você está vendo essa página porque o modo debug está ativo e nas suas configurações do Django que a gente vai aprender nos próximos vídeos. Então, se você executar o comando run server, entrar no endereço 127.0.0.1 2.8000 e ele abrir essa página aqui para você, isso significa que você instalou com sucesso o Django, o seu projeto foi criado com sucesso e está operacional, beleza? E é isso aí, pessoal. Essa foi a segunda parte de criação de um projeto Django e a gente se vê mais à frente com novos vídeos e a continuidade desse projeto. Valeu e até lá!